So thanks again, everybody, for joining the webinar today. Again, my name is Sean Burke from De Novo Software, and we're here with Wild Silver from Volt Tecnologia. Volt Tecnologia is one of our distributors in Brazil, and Wilds is going to be talking about an introduction to FCS Express 4 flow cytometry today in Portuguese for our customers in Brazil. Thanks for joining us today, Wilds. If you'd like to take over. Ok. Thank you, Sean. Obrigado a todos por participar do webinar Introdução ao FCS Express 4, citometria de fluxo. Meu nome é Wildes e hoje eu vou apresentar as funções básicas do FCS Express. Espero que essa apresentação realmente sirva como uma boa referência ou um ponto de partida para os novos usuários ou a todos aqueles que se interessem em obter maiores informações sobre o FCS Express, que é realmente um software muito poderoso para análise e apresentação de dados de citometria de fluxo. E também um software que gera relatórios muito sofisticados, com um visual muito bom. É muito interessante observar que a aparência do FCS Express é similar ao PowerPoint da Microsoft, o que é bem legal, porque muita gente já realmente está acostumada com o PowerPoint. Então isso permite que os usuários aprendam realmente a trabalhar com o FCS Express e explorar todos os recursos que ele oferece. Bom, nós podemos ver logo aqui no início, no alto da tela, então, que nós temos vários comandos com funções relevantes e que esses comandos estão organizados em guias, aqui como nós vemos essas guias aqui. Essa é a chamada interface ou estilo Ribbon da Microsoft, que já vem sendo usada nos programas do pacote Office. Então, como eu disse, já é uma interface já conhecida da maioria das pessoas. Então, fazendo um tour aqui por esses comandos, nós temos aqui a primeira aba Home, com algumas funções para trabalhar com as páginas, edição, gating. Nós temos aqui uma aba Insert, que é a aba que permite inserir vários objetos na nossa análise de objetos, como formas, caixas de texto, figuras, objetos relacionados à citometria de fluxo, como gráficos de análise de um parâmetro, de dois parâmetros ou 2D. Enfim, temos também funções para gating, análise batch, formatação. Isso a gente vai, ao longo dessa apresentação, a gente vai percorrer a maioria dessas abas. Então, está experimentando essas funções. Outro aspecto importante que nós temos aqui, no canto superior esquerdo da tela, nós temos uma barra de ferramentas para acesso rápido. Como, novamente, nos programas da Microsoft, a gente pode aqui, tem alguns comandos, seleciona os comandos como salvar, desfazer, zoom. Eu posso aqui também adicionar meus próprios comandos que eu acho pertinentes e vão facilitar no dia a dia. Então, para isso, eu tenho uma seta aqui, eu clico nessa seta, venho aqui e seleciono mais comandos. Abre essa janela aqui, que permite customizar. Então, eu venho aqui em comandos, posso escolher qualquer comando que eu acho interessante. Por exemplo, eu vou clicar aqui no comando File, seleciono Open Layout, clico e arrasto e só coloco aqui. Então, eu adicionei mais um comando aqui na minha barra de ferramentas de acesso rápido. Então, é muito simples. Outro ponto que nós temos aqui, em comum com o Microsoft, é o que nós chamamos do Application Button, que tem o símbolo aqui do FCS Express. Eu simplesmente clico aqui e eu tenho aquelas funções tradicionais, como abrir, layout, salvar, fechar, impressão, temos um help, enfim, tem a função para editar preferências. Então, tudo isso também, algumas dessas funções nós vamos percorrer hoje. Então, mas são aqueles comandos que a gente acaba sempre usando no dia a dia. Ok?
Aqui também na parte, se vocês perceberam, eu mudei aqui de tela, mas como para quem está familiarizado com as planilhas do Excel, é o mesmo sistema que eu vou abrindo várias páginas aqui. Então, eu clico aqui e eu venho aqui para essa página em branco. Voltar aqui para a minha aba Home. Essa página em branco, na verdade, esse documento é chamado no FCS Express de layout. Então, isso para nós, toda vez que eu falo abrir um layout e salvar, a gente está salvando um documento do FCS Express. Ok, para começar então, nós temos algumas maneiras de começar, já que eu estou partindo da minha tela, da minha página em branco, do meu layout em branco. Uma alternativa seria chamar algum layout que já foi salvo previamente. Então, eu vou fazer isso, abrindo um layout aqui para exemplo. Eu venho no meu Application Button, aqui, Open Layout novamente, e me aparece essa janela aqui para selecionar qual o layout que eu quero carregar. Eu vou selecionar um aqui e logo abaixo eu clico em Load. Então aqui me aparece um layout que já estava salvo previamente e eu, para começar a trabalhar nesse layout, eu posso simplesmente selecionar um gráfico e começar então a fazer as minhas alterações. É lógico que o objetivo de hoje então é construir um layout, é começar do zero. Então, eu não vou utilizar esse layout aqui, eu só queria realmente demonstrar essa possibilidade. Eu volto aqui no meu Application Button e seleciono Close Layout e volto para o meu layout em branco. Então, vamos começar a trabalhar. Aqui existem algumas maneiras dentro do FCS Express de inserir os gráficos dos plots. Eu vou começar demonstrando uma maneira aqui, seguindo a minha aba Insert. Novamente, aqui na aba Insert eu posso inserir figuras, formas como seta, linha, posso inserir figuras, mas vamos então aos gráficos, aos plots. Eu vou selecionar aqui então para inserir meu primeiro plot como um dot plot colorido. Aqui eu tenho a seleção de vários plots, de 2 parâmetros, como contorno, densidade também. E aqui, à esquerda, aqui, eu tenho os de 1 parâmetro. Vamos voltar, então, ao dot plot. Seleciono aqui meu dot plot colorido. E aqui, como objeto no PowerPoint, eu escolho qualquer área do meu layout e desenho o meu dot plot. Eu posso escolher também o tamanho que ele vai ter. Seleciono aqui. E ele já me abre uma janela que é para eu selecionar o meu arquivo. Então, vou selecionar esse arquivo, ApoMono 001, que é o que nós vamos usar como exemplo hoje, e abro. Então, aqui ele já chamou, eu posso deixá-lo do tamanho que me interessar. Ok? Ele já abre aqui, então, com o parâmetro de FSC no eixo X e SSC no eixo Y. Bom, o primeiro passo a partir daqui seria, então, desenhar um gate. Desenhar uma região em torno das minhas células de interesse. Então, aqui, muito intuitivamente, eu venho na minha aba Gate e vou selecionar, então. E ele me apresenta diversas possibilidades de gate. Depois eu vou selecionar o polígono agora e depois a gente utiliza mais algumas outras formas. Então, o polígono, eu vou dando cliques ao redor da minha população. E aí, quando eu chegar aqui no tamanho definido, eu dou um clique final. Ele abre essa minha janela, que é da criação de um novo gate, com a possibilidade, então, que eu dar um nome para isso. Eu vou seguir a nomenclatura que é usada nessas demonstrações do FCS Express. Eu vou chamar de Live Cells. Digito aqui o nome, tem a opção de escolher a cor. Eu vou selecionar aqui um vermelho escuro. E aqui, uma opção de ser um gate que vai incluir ou que vai excluir.
Incluir significa que ele considera a minha população que está dentro do gate. Se eu colocar como excluir, ele vai excluir o que está dentro. Considero o que está fora, então. Então, vou manter aqui no meu padrão, que é um gate que vai considerar a população interna ao gate que eu desenho. Ok? Então, aqui eu noto, então, como eu selecionei um dot plot colorido, eu vejo que as células que estão aqui dentro do meu gate, elas assumem a cor que eu estabeleci. Lá, deixa eu só mover um pouquinho aqui. Ok. Bom, a partir daqui, então, eu vou abrir duas janelas que vão me ajudar muito nas análises subsequentes. Então, a primeira delas, eu vou chamar aqui, eu venho na minha aba Data e seleciono o meu Data List. Eu venho aqui, puxo para cá, vou deixar aqui. Vou chamar também, voltar aqui na minha aba Insert, vou inserir aqui o GateView, que é como um objeto também. Então eu posso inserir ele dentro do meu layout, nessa área branca aqui, que é justamente a área que vai ser a área de impressão, ou posso inserir fora. Eu venho aqui, insiro o meu GateView. O GateView, então, é o que vai me dar todas as informações relativas aos gates que eu estou trabalhando. Ok? Agora, bom, não sei se vocês observaram, quando eu mexo aqui, eu seguro aqui na parte de cima do meu datalist e mexo, 4 setas aparecem no centro do meu layout. Isso é uma função do FCS Express chamada de dock. Quer dizer, eu posso fixar esse meu datalist em qualquer parte aqui nessas regiões do meu layout. Então, eu simplesmente arrasto o datalist, escolho a seleção, o lugar onde eu quero fixá-lo, e ele fixa aqui. Então, isso aqui é o dock. O dock também tem uma opção, quando a janela aqui está no dock, eu tenho a opção de, aqui eu tenho um símbolozinho que é um pin, que é o Auto Hide. Então, quando eu movo fora quando eu saio de cima aqui do datalist, ele esconde. Quando eu venho para cá, ele mostra para mim novamente meu datalist. Então, eu só queria ilustrar isso, eu vou tirar aqui da função pin. Se nós observarmos aqui no meu datalist, aparecem uma série de arquivos. Então, esses arquivos são justamente os arquivos que estavam na mesma pasta do primeiro arquivo, do APOMono 001. Então, eu vou selecionar eles, eu posso ir selecionando aqui e vou excluindo. Notem que, ao excluir, eu não estou apagando o arquivo em si, eu só estou excluindo do meu datalist. Vou continuar aqui, vou deixar alguns arquivos. E uma maneira de excluir vários, eu seleciono um, pressiono o Shift, seleciono o último e excluo. Então, aqui eu fiquei com 4 arquivos para a gente trabalhar por enquanto. Ok? Então, essas são duas janelas que vão me ajudar muito na minha análise. Qual seria, voltando aqui ao meu dot plot inicial, qual seria o próximo passo, então? Considerando um fluxo de trabalho de histometria numa análise, eu diria que o próximo passo seria pedir um novo dot plot, mas somente das células que estão contidas no meu gate. Eu tenho a opção, obviamente, de vir aqui no dot plot e desenhar novamente. Mas existe uma maneira muito mais simples e direta de fazer isso. É simplesmente seleciona aqui a região, o meu gate, e arrasto para fora do dot plot. Que ele automaticamente me abre um novo dot plot. Se observar aqui, contendo somente as células que estão dentro do meu gate. Aqui, para mudar o parâmetro, eu clico sobre o FSC e vejo então que eu tenho de parâmetros de fluorescência, eu tenho FL1, FL2 e FL3. Vou selecionar minha fluorescência 1. Aqui,
vou selecionar então minha fluorescência 3. Ok? Voltando aqui, então selecionei fluorescência 1 e fluorescência 3. Bom, já está começando a ganhar áreas de uma análise aqui. Posso aumentar um pouquinho isso aqui, só para facilitar então os meus próximos passos. Ok, o que eu quero a partir de agora, antes de começar a trabalhar nesse plot aqui, eu vou chamar outros gráficos para cá. Eu vou inserir mais um histograma e mais um dot plot. Então, como eu disse, existem algumas maneiras de inserir os gráficos no FCS Express. Outra maneira muito simples e direta, uma vez que eu tenho meu datalist aberto aqui, eu simplesmente venho aqui no arquivo que eu quero e arrasto para o meu layout. Ele vai aqui, então ele me aparece todas as opções de plots para que eu selecione. Eu posso selecionar vários aqui, mas na verdade eu vou selecionar um de cada vez. Vou partir então primeiro de um histograma. E aqui abre o histograma para mim, que eu arrumo aqui um pouco melhor na minha tela. Posso diminuir um pouco. E aqui eu seleciono o parâmetro novamente. Eu quero um histograma, então, da minha fluorescência 1. Já já eu explico o que é essa amostra aqui. Novamente, como eu disse, eu ia chamar um histograma e um dot plot. Então eu venho aqui de novo, arrasto o dot plot para a minha área de trabalho, para o meu layout, seleciono o dot plot, ok, e aqui eu tenho o meu dot plot. Deixa eu dimensioná-lo aqui novamente. E vou selecionar meus parâmetros aqui de novo, FL1 e FL3. Ok. Bom, sobre essa amostra, esse é um experimento de análise de apoptose, marcação com anexina 5-FITS e iodeto de propídio. Então eu vejo aqui três grupos, aqui, três populações de células. Aqui seriam as minhas células íntegras, aqui eu seria as minhas células apoptóticas e as minhas células necróticas. Eu vou então, para identificar essas populações, desenhar novos gates ao redor de cada uma dessas células, desses grupos de células. Venho aqui na minha aba Gating e vou selecionar então outros tipos de gate. Vou pegar aqui, vou desenhar, aqui está um forma livre. Então, eu venho aqui e contorno a minha população. Ok, e ele abre então a nova janela para eu dar o nome dessa população. Eu vou seguindo a nomenclatura, como eu disse, vou chamar de whole cells. Vou selecionar, vou manter a mesma cor aqui. Ok? Então, e aqui eu tenho a opção de dimensionar. Dimensionar e mover o meu gate com as minhas whole cells. Ok? Chega de brincar um pouquinho. Vamos então para a minha nova população. Eu vou selecionar aqui agora um gate retangular e deixar aqui. Então eu vou chamar minhas células apoptóticas. Ok? Posso então de novo redimensionar. Por último, eu vou chamar então, vou aplicar um gate aqui nessa população. Pode ser um gate elíptico, só para a gente ilustrar os diferentes tipos. Aqui de novo ele me pede o nome, vou chamar de células necróticas, vou escolher uma cor diferente aqui, talvez um verde, vamos ver como aparece. Ok. E ele então, ele aparece aqui também numa caixa de texto, o nome desses gates aqui. Ok?
Bom, já que a gente está ganhando uma aparência de análise, eu só vou mostrar rapidamente que nós temos opções aqui na área, na aba Home, de fazer alinhar ou deixar eles mais ou menos simétricos. A aparência aqui do meu layout. Eu clico aqui no dot plot, seleciono o Ctrl e mantenho clicado aqui também no outro. Eu venho aqui, de novo, na minha aba Home, na função de edição. Eu tenho aqui um Arrange, eu vou alinhá-los. Vou alinhar aqui a parte superior deles. E clico OK, apenas para dar uma pequena enfeitada no meu relatório. Vou trabalhar um pouquinho com esses, vou selecionar os dois novamente de baixo, venho aqui na minha tecla Arrange, seleciono alinhar e aqui eu vou pedir para eles deixar os dois do mesmo tamanho, alinhando a largura e a altura deles. Ok? Então só para dar uma pequena ajustada neles. Deixa eu movê-los um pouco para cima, de novo seleciono eles e com a seta, tecla da seta, eu movo eles para cima. Ok? Bom, quais seriam os próximos passos aqui? Essas duas janelas aqui, elas estão sem gate. Então, eu vou voltar aqui no meu Gate View, eu vejo que aqui onde eu tinha apenas o Live Cells, ele abria aqui, se eu clicar aqui nesse sinal, ele já abre para mim, então, os 3 gates que eu desenhei. Que eu tenho Whole Cells, Apoptotic Cells e Necrotic Cells. Bom, deixa eu voltar aqui Ok, minha função de gate. A mesma coisa se aplica para os gates. É muito fácil alterar o gate em um determinado plot. Fácil e é bem intuitivo também. Ou seja, para aplicar um gate aqui, o gate Live Cells, no meu histograma de FL1, eu simplesmente clico aqui no meu gate, arrasto para esse histograma. Ok? Então ele já aplicou o gate. Quando aqui eu selecionando aqui, eu já vejo aqui, ó, qual é o gate atual, ou current gate, que está aplicado nesse plot. Aqui eu tenho Live Cells, mudando para o meu dot plot, eu tenho no gate. Uma outra maneira de aplicar um gate aqui, eu posso vir diretamente do meu gate list. Vamos supor que eu queira aqui as células apoptóticas. Ok? Então, transfiro aqui para esse dot plot o meu gate das células apoptóticas. Uma outra maneira, então, uma terceira maneira, seria, observando aqui o dot plot selecionado, eu venho aqui no meu current gate e seleciono por aqui, Live Cells. Certo? Então, muito simples, alterar os gates, muito de qualquer maneira. Aqui é bem tranquilo. Aproveitando que eu estava dando uma ajustada aqui no meu layout, o que eu gosto de ver é, muitas vezes, indicar no próprio gráfico qual é o gate atual. Então, fica muito simples, você bate o olho no dot plot e já sabe qual gate que está aplicado. Se você tem uma análise muito complexa, com vários arquivos, vários gates, isso pode facilitar. Eu venho aqui, então, na minha aba Format. Opa, peraí, eu esqueci de um ponto. Eu tenho a opção de formatar. Mas para formatar, eu preciso, obviamente, informar o que eu quero formatar. Então, eu venho aqui e vou selecionar os dot plots que eu quero formatar. Eu venho aqui e seleciono tudo. Como eu vejo, como eu havia dito, o Gate View é um objeto também. Então, ele também selecionou o Gate View. Mas eu venho aqui, clico Ctrl no teclado e clico no mouse e eu mantenho a seleção nos outros e tiro a seleção do Live Cell. Agora sim eu posso vir no meu Format, que ele vai me dar várias opções de formatação.
eu quero aqui, na opção do título, vou formatar o título. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o título, que aqui ele mostra qual é o arquivo de cada plot. Eu vou adicionar, então, qual é o meu gate atual. Muito simples. Uma vez que estão selecionados os meus plots, eu vim aqui, selecionei o título, e aqui ele dá a informação, ó, o que ele está informando no meu título. Isso são chamados keywords. Keywords são todas as informações que são salvas com o meu arquivo de dados, como o nome do arquivo, etc., a identificação da amostra. Então eu venho aqui, eu posso adicionar mais um campo, eu só dou um Enter aqui, e venho aqui e seleciono Insert Keyword. E peço para ele inserir, então, qual que é o gate atual. Okay? Outra coisa bem legal é que eu posso digitar qualquer texto aqui. Eu posso colocar, então, como gate atual. Ok? Então, vamos... Espera aí. Acho que eu perdi alguma coisa. Vamos lá de novo. Home. Select all. Format. Título. Insert keyword. Vou colocar gate atual. 2 pontos. Ok. Ah, e aqui está. Não sei o que eu havia perdido ali, mas então ele mostra no meu título .plot qual é o gate atual. Ok? Então, já estamos novamente adicionando mais informações. Falta então extrair alguma informação numérica. Por enquanto a gente só tem informação visual aqui. Então, para isso eu vou trabalhar com as estatísticas. Então, eu vou começar aqui pelo meu histograma. Ok? Venho aqui novamente em Gate e vou criar um marker. Seleciono aqui o meu marker e desenho ele aqui no meu histograma. Ok? Aqui eu posso dimensioná-lo. E aqui está o meu marker. Agora, uma vez que eu tenho o marker, tenho o histograma, só me falta a estatística. Eu clico com o botão direito do mouse no meu histograma e seleciono estatística. E aqui ele abre, então, a estatística desse histograma. Clicando na janela da estatística, eu posso selecionar quais parâmetros eu quero que constem nessa estatística. Então, eu posso tirar aqui o meu nome do arquivo, posso tirar, por exemplo, enfim, eu posso deixar exatamente o que eu quero, certo? Então, eu queria demonstrar essa estatística do histograma, eu não vou utilizá-la por enquanto. Então, eu seleciono aqui a minha janela da estatística do histograma e posso deletar pelo teclado, apertando a tecla Delete. Vou, então, vir aqui para o meu .plot. Qual seria, então, o próximo passo para o meu .plot? Para obter as estatísticas, eu posso ou inserir uma região, pedir estatísticas da região, como eu tenho nesse plot de cima, ou inserir um quadrante, que é o que nós vamos fazer. Então, de novo, aqui na aba Gating, eu venho aqui quadrantes e dou um clique e posso ajustar aqui o centro do meu quadrante. E aí é muito fácil para aqui. O FCS Express, ele tem algumas opções de quadrante. Eu posso também vir aqui e selecionar um outro tipo de quadrante que eu acho bem interessante para análise mais complexa. Quando você tem populações bem definidas assim, então é tudo muito simples de delimitar. Eu venho aqui no Format, e aqui então eu venho na minha opção de formatação, quadrantes.
E aqui ele mostra que é o quadrante padrão. Eu vou selecionar um quadrante ajustável, ou que ele chama de floating. Seleciono aqui, ok. Bom, de novo não consegui, vamos tentar de novo. Acho que eu não voltei, não larguei no floating. Repetindo, floating, ok, aqui está. Então, com isso, eu ajusto não só o centro, ou a intersecção aqui das linhas do quadrante, mas aqui o ponto dela final. Posso fazer aqui um X ou qualquer formato que eu quiser. Que é aí que eu posso delimitar melhor os meus quadrantes. A gente nota também que aqui as porcentagens ele já está atualizando automaticamente. Ok? Então agora eu vou chamar a estatística do meu quadrante. Opa, desculpa, acho que eu fui rápido demais, mas é bem intuitivo também. Clica com o mouse, com o botão direito do mouse e seleciona estatísticas dos quadrantes. E ele me apresenta as estatísticas aqui dos quadrantes. De novo, clique com o botão direito do mouse e aí eu posso selecionar quais as informações eu quero que conste nessa estatística. Eu vou tirar aqui o nome do arquivo, vou tirar overlay, só para ficar uma estatística bem enxutinha, aqui, que caiba exatamente embaixo do meu dot plot. Então aqui está. Essa eu vou permanecer, porque nós vamos deixar aqui ela, então, a estatística dos meus quadrantes. Aqui, normalmente, como eu tenho os 4 quadrantes, o número de eventos, a média geométrica, porcentagem das células do gate, porcentagem das células totais. Ok? Prontos? Não, ainda não. Eu só gostaria, então, de chamar mais informações. Se a gente observar aqui, no nome dos gates ou até no marker, isso são caixas de texto que o FCS Express insere. Existe dentro do FCS Express, e o que ele permite inserir, são itens ou informações especiais, chamadas de tokens, que são justamente inseridos em caixas de texto. Então, o token são essas informações especiais que podem ser estatísticas, keywords, pode ser propriedades de layouts, informação de sistema. Então eu posso, e os tokens, o legal dos tokens que são informações, embora sejam uma caixa de texto, são informações dinâmicas, ou seja, conforme eu altero as coisas na minha análise, ele altera automaticamente. Então ele acompanha a minha, não é um texto estático, ele é um texto dinâmico que se atualiza automaticamente. Então eu vou dar um exemplo aqui, eu vou inserir uma informação estatística aqui, junto ao meu marker. Eu clico com o botão direito dentro dessa caixa de texto e venho aqui, Insert Token. Ok? E aqui ele me dá, então, qual tipo de token eu quero inserir. Eu vou selecionar Estatística, clico Insert. Ele vem aqui e já mostra qual é o gráfico que eu estou. Eu simplesmente deixo aqui para confirmar. Eu venho aqui e seleciono qual estatística. Eu tenho que falar para ele que é do marker 1. Vou informar aqui o gate. E eu vou pedir, então, a média geométrica. Ok? Então, esse token aqui não precisa necessariamente estar dentro do meu plot. Eu posso copiá-lo aqui para qualquer lugar do meu layout. Então, deixa eu apagá-lo. Aqui, certo? Então, aqui eu tenho a minha média geométrica. Deixa eu copiar ele aqui novamente, só para a gente ver que não está vinculado ao plot. Então, à medida que eu mudo o meu marker, ou, por exemplo, troco de gate, ele atualiza automaticamente, fora aqui também. Bom, agora eu vou usar uma ferramenta que eu achei que eu fosse usar mais, mas eu percebi que não tinha
usado ainda, que é a ferramenta desfazer ou undo. O FCS Express tem uma função undo ou desfazer praticamente limitado. Eu posso voltar até 30 passos para trás. Então, se eu fizer algum erro ou chamar alguma informação errada durante a minha análise, eu não preciso ficar apavorado, por mais crítica que seja a minha análise, que eu posso sempre clicar aqui nessa parte superior, ó, do lado do Save, no meu menu, minha barra de ferramentas de acesso rápido, ou clicar aqui também a tecla Ctrl Z. Certo? Então está aqui. Usei o meu undo como eu queria usar e achei que fosse usar mais. Bom, até o momento aqui, então, estamos falando dos tokens, que são informações especiais que a gente insere na caixa de texto. Numa caixa de texto. Então, uma coisa legal também que eu tenho aqui, que eu vou trabalhar com o token um pouquinho mais, eu venho aqui no meu Insert e vou inserir uma caixa de texto aqui. Dentro dessa caixa de texto, dentro da caixa de texto, desculpe, eu estou aqui, eu havia me perdido um pouco, desculpe. Dentro da caixa de texto, então eu quero inserir uma tabela. Eu vou inserir uma tabela, seleciono o número de colunas e o número de linhas, então vou selecionar ela com 3 linhas e 2 colunas. Ok? Vou aumentar aqui. E dentro dessa caixa de texto, então, como se fosse uma conclusão ou um relatório customizado, eu vou inserir algumas informações, alguns tokens. O primeiro deles, aqui eu vou digitar o texto, eu vou chamar de Sample ID, que na verdade é um keyword, então, é uma informação que foi salva com o arquivo. Venho aqui na minha próxima coluna, clico à direita, com o botão direito do mouse, venho ali em Insert Token, seleciono o keyword e dou Insert. Aí eu venho aqui, ele abre a minha janela de criação de tokens, eu vou selecionar aqui o keyword, e eu sei que o meu Sample ID são todas essas informações, até o tipo de citômetro, enfim, são informações que foram salvos com o meu arquivo. Eu sei que o meu Sample ID está no final da lista, clico aqui e dou primeiro aqui e aqui. Agora vamos supor que eu queira inserir essa informação aqui, como intensidade média de fluorescência. Vou colocar MFI. Eu venho aqui, seleciono o meu token, posso fazer Ctrl C e Ctrl V, certo? Então, de novo, ó, eu vou clicar aqui e ele vai atualizar. Não atualizou? Isso é bom saber. Então, acho que eu fiz alguma coisa errada, eu copiei só o texto, então. Então, deixa eu fazer de outra maneira aqui. Vou selecionar e vou arrastar aqui. Ah, agora sim. Certo? Então ele atualiza automaticamente. Bom, uma última forma de token que eu quero mostrar também, eu vou inserir um token customizado. Eu vou colocar uma pequena fórmula aqui. Então eu venho aqui no meu View, na minha aba View, vou definir um token customizado. Então eu seleciono aqui Custom Tokens, vou adicionar um novo token e digito aqui então um nome para ele. Eu chamei de Ratio ou relação. E aqui, como no Excel, eu digito a minha fórmula. Eu tenho que fazer o sinal de igual. Aí eu venho com o botão direito do mouse, Insert Token. E vou aqui, seleciono estatística. E vou falar para ele qual é a estatística que eu quero.
Eu quero uma estatística baseada no meu último dot plot, então eu vou fazer uma relação entre as células, o número, as células apoptóticas e células necróticas. Só para exemplificar. Eu seleciono estatística, venho aqui e falo para ele que é do meu quadrante lower right. Vamos selecionar o Get Live Cells, número de eventos. Ok? Agora, como eu quero uma relação, eu vou colocar um sinal de dividir, uma barra, insert token, estatística, insert, seleciono o meu dot plot, vem aqui estatística, meu quadrante, então eu vou selecionar o upper right, que é onde estão as minhas células necróticas, Gate Live Cells, número de eventos. Ok. Então, defini o meu token aqui, certo? Eu simplesmente clico ele, arrasto e insiro o sinal aqui. Então, deixa eu completar a informação, uma relação apoptótica sobre necrótica. Então, se a gente observar aqui, ao mudar os meus quadrantes, esse número aqui atualiza. Certo? Bom, acho que chega, né, de usar os tokens. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira inserindo tokens e fórmulas, mas esse não é o objetivo. Bom, olhando para cá, eu vejo que eu já estou com a cara de uma análise, certo? Então, só que eu estou numa análise que eu só estou trabalhando com um arquivo até agora. E eu estou usando, obviamente, isso para demonstrar as opções aqui que nós temos. Então, chegou a hora de chamar novas amostras. Então, eu venho aqui na minha aba Data, certo? E se eu observar aqui, eu tenho dois conjuntos aqui de comandos para chamar. Eu tenho um que é Change Data on Selection, que ele vai selecionar o arquivo no plot que estiver selecionado. Certo? Ou eu tenho aqui Change Data on all Objects. Então, ele vai selecionar em todos. Ok? Então, simplesmente, ele vai pegar dos arquivos que estão no meu Data List, eu clico Next, e a gente observa aqui que ele mudou para o 002, 002. E assim por diante. 003, Apomono 003, Apomono 003. E agora 004. Se eu quiser voltar, eu não preciso clicar o Previous tudo. Vamos supor que eu esteja analisando 15 arquivos. Então, eu venho aqui Select, seleciono aqui Data List e volto para o meu Apomono 001. Certo? Aqui, então, vamos mostrar como que a gente muda na seleção. Se eu quiser pré-visualizar aqui o meu primeiro dot plot, a mesma coisa. E aqui ele está de novo no 001. Certo? Então, selecionar os arquivos é muito fácil. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, vamos deixar ele trabalhar um pouco por mim. Eu venho aqui no meu menu Batch e vou pedir o Batch para que ele faça a análise sequenciada, sem que eu tenha que ficar mudando arquivo. Quando eu clico aqui no Batch, eu tenho algumas ações que eu posso selecionar para Batch. Certo? Uma coisa que eu não havia, mencionado ainda, deixa eu só rearranjar meu layout aqui um pouco. Vou pegar este data list e vou usá-lo aqui, só para permitir uma visualização melhor do espaço. O FCS Express, ele permite muito facilmente, mas muito mesmo, você exportar para PDF, para PowerPoint. Então, o meu layout, do jeito que está aqui, eu deixo ele no formato da apresentação e já exporto direto para o PowerPoint, sem ter que ficar colando, inserindo outras coisas, sem ter um trabalho. Eu já posso deixar ele no formato direto e já mandar para o PowerPoint. O formato direto que eu quero para uma apresentação, por exemplo. Então,
vou selecionar aqui algumas opções, algumas ações, desculpe, para a minha batch analysis. A primeira delas, eu vou selecionar salvar para PDF. Ele abre essa janela aqui, certo? Então eu venho aqui e seleciono a qualidade com uma qualidade mais alta. Ele pergunta quais as páginas. Eu digo que é só a página atual, porque se a gente observar aqui embaixo, eu tenho 3 páginas no meu layout. Eu quero só a página atual. Aqui, ele pergunta se eu quero combinar uma interação, uma mudança, um arquivo para cada mudança, quer dizer, vai corresponder um arquivo de PDF para cada arquivo meu. Eu quero combinar todas as minhas interações ou mudanças no mesmo arquivo. E aqui eu vou salvar para um novo arquivo. Então eu clico aqui, vou selecionar a pasta de destino, vou selecionar a pasta relatórios, e aqui eu vou dar um nome como, por exemplo, teste. Ok? Então aqui eu já selecionei minha batch action, que é processar, exportar para PDF. Vou fazer a mesma coisa aqui, exportar para PowerPoint. Então, página atual, mesma coisa. Combinar todas as interações no mesmo arquivo. E aqui eu venho aqui novamente. Ele já está na minha pasta relatórios. Eu dou um nome de teste. Então eu vou ter um teste.pdf e um teste.ppt. Ok? Agora eu venho aqui. Quais as opções que eu tenho da minha batch analysis? Certo? Eu tenho aqui, a opção que eu vou fazer é a seguinte: pause entre as interações, pause between interactions. Então o que vai acontecer? Para entre cada arquivo, entre cada análise, ele vai dar uma pausa. Que no meu caso é interessante porque eu percebi que o meu gate vai mudar um pouco entre essas interações. Se fosse uma amostra homogênea, ou seja, que não tem grandes variações, eu não precisaria selecionar esse botão aqui para ele dar a pausa. Então vai como se fosse em câmera lenta. Okay? Então eu vou dar aqui meu OK. Feito isso, está pronto, é só apertar o Run. Então ele já fez a primeira. Eu venho aqui. Tem a opção de ajustar um pouquinho, enquanto aqui não tem grandes mudanças. Certo? Então vamos lá aperto para ele continuar. Aqui eu já percebo uma pequena mudança, mas o meu gate de FSC e FSC, o Live Cells, continua normal. Aqui eu já vejo uma mudança significativa, está ficando cada vez mais, mas isso é do próprio experimento. Ok? Então, concluí a minha aquisição. Ele abre aqui tanto o meu PowerPoint, então eu vejo, tem uma página para cada arquivo. Certo? Exatamente como o meu layout. Ok? Então eu posso fechar isso aqui. E aqui o PDF é a mesma coisa. Uma página para cada arquivo meu. Certo? Bom, ok. Eu tenho a opção também de exportar para Excel. Mas isso eu não vou fazer agora, que eu estou vendo que o tempo já está ficando meio curto para o que a gente havia proposto. Certo? Mas também eu tenho a opção de exportar para o meu Excel. Então agora, o que eu vou fazer? Eu já vou... Peraí, eu vou chamar aqui. Vou aqui no meu data. Vamos selecionar aqui. Vou selecionar. É que o meu gate acabou ficando meio fora.
certo? Então, feito isso, eu vou salvar esse meu layout, que já pode servir, então, como eu mostrei no começo, pode servir de base para uma nova análise de um experimento de apoptose nesse formato aqui. Então, eu venho aqui e Save Layout As. Eu vou chamá-lo, eu vou pedir para ele salvar também nos meus relatórios, e vou chamar aqui de Layout Apo. Ok? Vou salvar, então, feito isso, eu posso vir aqui, fecho o meu layout, ok? Vou chamá-lo novamente. Agora eu posso vir aqui já pelos documentos recentes. Volto aqui para a minha página do meu experimento. Eu posso também alterar o nome dessa página se eu quiser. Format. Posso vir aqui e chamar de análise. Ok? Pequenas alterações eu posso vir aqui agora salvar no minha barra de ferramentas de acesso rápido. Ele já me atualizou. O legal é que ele salva também as minhas batch análises. Então, para eu fazer um novo experimento e chamar outros arquivos, eu já posso partir, já tenho até a minha batch análise salva aqui. Ok? Vamos tirar aqui o meu data list. Posso fechar isso aqui por enquanto. Aqui. Então, para incluir agora novos arquivos no data list, eu posso simplesmente clicar aqui para adicionar. Vamos supor que eu queira incluir até aqui. Ok? Então, já salvo o meu layout. Agora, realmente nós estamos aqui, eu concluí uma análise. A gente já está chegando perto do final, tem só algumas coisinhas a mais que eu gostaria de mostrar. Já que eu estou com o layout aqui bem organizadinho, deixa eu bagunçar um pouquinho para eu mostrar as outras características aqui. Eu vou adicionar uma nova página, eu posso vir aqui, ó, nessa barra, na aba Home, vem aqui, adiciono uma nova página. Então agora eu tenho a minha página análise e a página 1. Aqui do Home, vou selecionar todos os meus objetos. Eu venho aqui, copio os objetos, aqui também na minha pasta, na minha aba Home, desculpe, aqui nos comandos de área de transferência. Seleciono aqui na página 1. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma coisa de novo aqui. Vou selecionar todos. Deixa eu selecionar aqui. Vou copiar os objetos. Venho aqui na minha página 1. Bom, não sei por que ele não está selecionando aqui os objetos, mas tudo bem. Vamos voltar, então vou fazer de outra maneira aqui. Eu só queria mostrar isso aqui, por exemplo, vamos supor que eu gostaria de mostrar a função dos navigators ou navegadores. Então, eu vou bagunçar um pouquinho aqui. Eu ia bagunçar em outra página, mas para não perder muito tempo, que eu não consegui de imediato, eu vou inserir aqui outros gates. Eu vou aqui no meu dado, vou chamar arquivos aleatoriamente. Então, certo? Só para a gente ir bem aqui. Home, no gate. Ok. Então, vamos supor que a ideia seria reproduzir uma análise que você tenha vários gates, vários arquivos. Eu tenho aqui algumas ferramentas que me facilitam a organização. Então, que são chamados navegadores, ou navigators em inglês. Eu tenho aqui primeiro o meu Layout Navigator.
e vou deixá-lo aqui. Aqui ele simplesmente me mostra todas as páginas aqui. Então seria um navegador que vai me dar informações sobre as páginas que eu tenho aberta. Eu tenho uma página início e me permite ir mudando todos. Tem uma conclusão e aqui eu tenho, ó, ele me mostra qual é o objeto que está aberto, qual o dot plot, me mostra qual o gate que está em uso, ok? E eu posso, clicando aqui, ele seleciona o gráfico para mim. Então, numa análise complexa, isso é uma ótima ferramenta para você ir se localizando. Certo? Deixa eu fechar aqui o meu Layout Navigator. Da mesma maneira, eu tenho um Data Navigator. Ele vai me mostrar quais os dados, então. Por exemplo, eu tenho aqui 3 arquivos abertos, o Apo Mono 001, 003 e 006. Eu clico aqui e ele me diz em que plot esse arquivo está aberto. E, respectivamente, para os outros também. Certo? Então, esse é o meu Data Navigator. Ok? Agora, o Gate Navigator é um pouco diferente do Gate View, porque ele me dá um pouco mais de informações. Ele também me dá qual dot plot que ele está selecionado aqui. Então, para cada um dos gates, ele me mostra em que plot ele foi aplicado. Certo? Então, isso são os navegadores que eu gostaria que eu queria estar mostrando, que justamente numa análise complexa te facilita a se localizar basicamente. Ok? Agora que eu baguncei tudo, eu posso então, eu vou fechar o meu layout. Ele pergunta se eu quero salvar e eu obviamente digo que não. Eu venho aqui e chamo o meu layout novamente. Vamos voltar para a minha análise aqui. Certo? Então, mostrei os navigators. Aqui. Então, agora eu quero mostrar uma outra ferramenta. Fechar ali minha Batch Analysis. Vou colocar aqui o meu Data List. Vou incluir mais arquivos. 5 ou 12. Ok. Então, o que eu quero mostrar é uma ferramenta que muita gente considera útil, eu também acho bem interessante, que são os overlays. E eu vou mostrar que no FCS Express é muito fácil trabalhar com overlays. Bom, vocês já devem ter percebido a função drag and drop, ou clique e arraste. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu venho no meu Data List, clico e arrasto para o meu histograma, um overlay. Ele pergunta se eu quero substituir ou adicionar o arquivo como um overlay. Então, eu clico adicionar. Eu venho aqui, deixa eu pegar um último aqui também, e simplesmente ele pergunta novamente se eu quero adicionar, e eu seleciono aqui OK. Eu tenho opções, só formatar um pouco então esse overlay. Eu venho Format, também, que são as mesmas funções que tem na minha aba Format. Eu posso vir aqui Format, Overlay. Então eu posso aqui, por exemplo, aqui ele me dá os arquivos que estão no Overlay. Eu posso dar aqui, suavizar um pouco essas linhas aqui. Eu posso adicionar um smoothing e deixar, por exemplo, preencher a área dele. Certo? Vou selecionar. Ok. Então, o primeiro histograma aqui está preenchido. Deixa eu voltar aqui no Format, Overlay. Ok, vou preencher. Aqui eu tenho a função de Preview. Ok, uma outra coisa que eu vou fazer, então, aproveitando aqui rapidamente, eu vou mostrar que eu posso manter fixo, por exemplo, 2 overlays, que quando eu mudar os arquivos, eles vão
vou manter fixos, por exemplo. Eu vou manter os dois primeiros aqui, como se fosse um controle positivo e um controle negativo. Então, eu venho aqui, seleciono os dados, seleciono, desculpa, o meu histograma, mudo na minha seleção, e eu vou mudando os meus arquivos aqui, e eu percebo, então a gente percebe então que eu mantive fixos o primeiro e o último, e os outros overlays aqui. Vou continuar um pouco aqui no meu format. Posso formatar também o histograma, que eu posso formatar só para mostrar para vocês. Ele tem a opção de mostrar como overlay ou mostrar como se fossem sobrepostos ou empilhados. Ok? Então também tem essa opção aqui de ver esses histogramas simultâneos num formato de pilha. Ok, vamos lá, format. De novo aqui no histograma, só para mostrar mais uma opção. Eu posso vê-los também como num formato de 3D. Aqui agora eu vou usar meu undo. Vamos voltar lá. Ok. Vou voltar aqui. Deixa eu ver aqui por aqui no format. Na aba format. Então, a gente nota que as funções que eu tenho, clicando com o mouse direito, selecionando format, eu tenho aqui também na minha aba format. Eu vou formatar o overlay. Ok. Visible chain. Ok. Vamos voltar aqui. Eu quero fazer. Deixa eu fazer. Bom, podemos deixar assim. Acho que a gente já está quase esgotando o tempo, se já não esgotamos. Só para mostrar também que eu tenho aqui. Ops. Aqui eu digo realmente onde entra o undo. Certo? Selecionei aqui. Eu também tenho a opção de formatar os eixos. Rapidamente, eu posso deixar um texto específico aqui. Vou colocar como... Realmente, se você já fosse deixar a coisa preparada num formato de publicação. Ok? Então, mudei o meu eixo aqui. Voltar aqui de novo. Os eixos, só para mostrar, eu também tenho a opção de formatar a escala do meu eixo. Então, aqui eu tenho linear. Se eu fizer isso, eu vejo que não tem muito sentido para minha análise. Ctrl Z. Vamos lá. Formate, enfim, tem várias opções de formatação. Exponencial, log, linear. Então, aqui está. Certo? Bom, como eu disse, se eu agora realmente para trocar de experimento é muito fácil. Eu seleciono os arquivos que eu quero trabalhar, eu adiciono mais. Então, poderia excluir. Vamos selecionar excluir. Vamos aqui na meu batch. O meu batch actions já está aqui. Ops, espera aí, eu fiz uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui no meu data. Vou selecionar aqui do meu data list, então vamos supor que isso é um experimento que eu comecei no outro dia. Tá, eu fui fazendo as coisas, não expliquei muito, mas a minha ideia então era reproduzir um experimento que eu comecei no outro dia. Então, a partir do meu layout já está tudo salvo aqui, as minhas ações também. Então é só volto aqui para o batch, opções. Não vou selecionar, pedir para ele parar entre as alterações aqui. Então, clico Run. Ok? E aí está
minha nova análise em PDF e em PowerPoint. Ok? Bom, acho que isso completa o que eu tinha previsto hoje para mostrar para vocês. Então, acho que a gente pode aqui partir só para a minha conclusão final. Então, pelo que nós vimos, o FCS Express ele reúne várias ferramentas, tanto para visualização, para a criação dos gráficos, para a geração de relatórios também muito avançados, tudo isso está no mesmo pacote. Então eu não preciso mais ter um software de análise de histometria, aí pego coisas do Excel, quer dizer, transfiro estatísticas para o Excel, trabalho no Excel, enfim, a mesma coisa para uma apresentação. Tudo isso, então, todas essas ferramentas estão inclusas, já estão dentro do meu FCS Express. Certo? O que mais? Aqui nós temos a função, então, dos navegadores. Nós temos aqui, se eu colocar aqui View, Layout Navigator, ele me dá aqui, eu posso navegar facilmente entre as minhas páginas. Volto aqui. Drag and Drop, muito fácil. Eu posso, aqui resumindo, várias funções funcionam assim, do drag and drop. Se eu quiser incluir um plot agora, eu só dou um OK e está aqui. E a mesma coisa vale para o overlay. Clique e arrasto, adiciona. Então, muito fácil e muito eficiente essa ferramenta de drag and drop. O FCS, eu não mostrei aqui, deixa eu só voltar aqui no Application Button. Nós temos as funções de colaboração. Então, eu posso publicar no layout meu e o FCS Express oferece, mesmo para uma pessoa que eu queira, vamos supor que eu queira mandar essa minha análise de hoje para alguma outra pessoa, ela não necessariamente precisa ter uma licença completa do FCS Express, porque a Denovo Software disponibiliza, como no Acrobat, nós temos o Acrobat Reader. Então, nós temos também a versão Reader do FCS Express. Então, eu publico esse layout, mando para outra pessoa, e ela consegue abrir o meu layout, ver, fazer algumas mudanças. Obviamente, não é uma versão completa, mas permite eu compartilhar essa informação. E também tem ferramentas online aí para pessoas que tem, digamos que duas pessoas que tenham o software e que trabalham em colaboração, a gente pode fazer uma análise dessa em tempo real, os dois vendo o mesmo arquivo, interagindo simultaneamente. Também ele tem essas ferramentas de colaboração. Bom, acho que como nós vimos aqui, essa interface é muito típica, como do PowerPoint, torna muito fácil a utilização do FCS Express. E também o que é importante, quer dizer, não além só dos recursos do que um software oferece, é muito importante, tão importante quanto tudo isso que nós vimos hoje, é o suporte técnico que a Denovo oferece. Então, eu tenho algumas ferramentas já dentro do próprio software, que eu venho aqui em Help, por exemplo, eu já acesso um fórum de usuários online, eu tenho acesso ao manual do software, manual completo, eu tenho alguns tutoriais que, em conjunto com as amostras os exemplos de arquivos, como um desse que eu usei, então eu vou percorrendo todas as funções, das mais simples às mais complexas. E sem contar com o suporte técnico que a Denovo oferece, pode ser acessado aqui por e-mail, qualquer dúvida técnica, o suporte é um suporte excelente. E, para aqueles que queiram já começar a experimentar o software, é possível fazer um download de uma versão de demonstração por 30 dias e decidir se realmente quer efetivar uma compra ou não. Mas você já pode fazer isso hoje, um download e começar a utilizar o FCS Express por 30 dias.
Bom, acho que isso encerra a minha apresentação por hoje. Então, eu estou aberto aí para, se houver alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário, estamos abertos aí à disposição. Ok, eu estou vendo aqui. Bom, então eu acho que, se não tiver nenhuma pergunta, eu acho que nós podemos encerrar aqui o nosso webinar de hoje. Okay, Sean? Great. Thank you very much, Wilds. Very good presentation today. If there are any questions after the webinar about FCS Express or flow cytometry in general, please feel free to write the team at Denovo Software at support@denovosoftware.com. Wilds will also be reaching out to anyone who was in the meeting today that had questions, and we'll be getting in touch with you after the webinar. So thanks again for everybody coming out today.